Então a aula de hoje refere-se à circunferência, círculo, posição relativa entre reta e circunferência. O que nós precisamos saber? A primeira coisa, a diferença, aí no caso, entre circunferência e círculo. A diferença entre circunferência e círculo. Pessoal, circunferência é apenas o contorno. Circunferência é apenas o contorno. Matematicamente falando, circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano equidistante de um ponto fixo, chamado centro. Então, nós temos aqui no caso o que é chamado de centro. A distância desse centro ao lugar geométrico sempre é constante. Sempre é constante, chamado do que? De raio. Qualquer lugar que eu vou, eu sempre vou ter a mesma distância. Essa distância, portanto, é chamado de raio, tá bom? Então, o que nós precisamos saber? Que circunferência, de uma forma mais clara, é apenas o contorno. Circunferência é apenas o contorno. Matematicamente, é o lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes de um ponto chamado de centro. Então, aqui nós temos o centro. Tá ok? Círculo pode aparecer também para vocês como disco. O círculo ou disco é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância ao centro e à circunferência são menores ou igual raio. Então, o meu círculo, pessoal, além dele ser a circunferência, ele é também toda a parte interna. Então, nós também temos aqui no caso o centro. Eu também tenho o centro, esse ponto branco. Isso para nós representa o centro. Então, círculo ou disco é toda a região, é todo lugar geométrico dos pontos do plano, cujas distâncias ao centro da circunferência são menores ou igual raio. Então, se eu pegar esse ponto aqui de cima, ó, ele equivale a quem? Ao meu raio, correto? Só que se eu pegar um outro ponto qualquer aqui, essa distância aqui com um risquinho é menor do que o meu raio com dois risquinhos, tá bom? Então, essa é a distância de circunferência e círculo. Em circunferência, nós calculamos o comprimento. Em circunferência, nós calculamos o comprimento. Em círculo, nós calculamos a área. Então, a circunferência tem um certo comprimento ou perímetro. E o círculo, ele ocupa uma determinada área. Tá ok? O que mais que nós precisamos saber aí no caso? Circunferência e círculo, quais são os seus elementos? Então vamos fazer aqui novamente. Isso para nós aí representa a circunferência e o círculo, tá? E os elementos notáveis. Quais são os elementos notáveis que nós precisamos saber? Esse pontinho branco, ele representa para nós quem? O centro. Esse pontinho branco representa para nós o centro, tá ok? O que mais que nós precisamos saber? Esse segmento que eu vou fazer ele em amarelo, do centro até a minha circunferência. Esse segmento aqui é chamado de quem? É chamado de raio, tá? Chamado de raio. Então eu vou falar que é o meu segmento OA. O centro geralmente é representado pela letra O, tá ok? Sempre representado pela letra O. E eu tenho aqui o meu ponto A. Então, OA representa para nós o raio, tá? Quais outras informações que nós temos? Vou fazer em azul. Esse segmento que está em azul, esse segmento em azul, eu vou falar que é um segmento CD. Esse segmento CD, então, pessoal, ele é chamado de corda, tá? Uma corda da minha circunferência, uma corda. A propriedade é que o raio, esse segmento amarelo,
ele dividiu aqui a corda em dois segmentos iguais. Eu vou traçar uma outra corda aqui, pessoal, também em azul. Só que essa corda, ela vai passar por quem? Pelo centro, tá? Essa corda, que eu vou chamar de EF, também é uma corda, só que além dela ser uma corda, ela é chamada de diâmetro. Então, EF é corda. Eu vou escrever que é a maior corda que tem. Então, é uma corda que passa pelo centro da circunferência, a maior corda. E ela é chamada de diâmetro. E o diâmetro, portanto, é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio, tá bom? Então, ó, como eu tenho esse segmento aqui, ó, vou fazer um risquinho. Tá saindo do centro, vem até a extremidade, nós sabemos que é o raio, é o mesmo comprimento que esse amarelo aqui. E esse segmento que eu também vou fazer um risquinho também é o raio. Portanto, toda a corda que passa pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Às vezes, nós podemos escrever o D igual a 2 vezes R. Ou o raio é o diâmetro dividido por 2, tá? O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Perfeito? O raio é o diâmetro dividido por 2. O que mais que nós precisamos saber? Tá? Esses são os elementos. Nós estamos aqui estudando, então, segmentos. Tá ok? Segmentos. Esse segmento que eu acabei de traçar com vocês aqui, ó, em relação ao raio, eles são perpendiculares entre si, ó. Eles são perpendiculares entre si, tá? Nesse caso aqui, também está sendo perpendicular, ok? O que mais que nós precisamos saber? O que nós fizemos, eles foram aí, no caso, segmentos. Agora aqui nós temos posição relativa de reta e circunferência. Eu vou criar um outro slide aqui. Então, a partir de agora, posição relativa de reta e circunferência. Posição relativa de reta e circunferência. Então, eu vou estar representando aqui 3 circunferências, tá? 3 circunferências. Quais são as posições relativas dessas retas? Eu tenho aqui, no caso, uma reta que não intercepta a minha circunferência. Eu tenho aqui, no caso, uma reta que intercepta em um único ponto a circunferência. Eu tenho aqui, no caso, uma reta que intercepta em 2 pontos. Como que elas são classificadas? Elas são classificadas da seguinte maneira: reta externa. Aqui nós temos uma reta tangente. E aqui nós temos uma reta secante. Então, reta externa, pessoal, quando não intercepta em nenhum ponto. Reta externa quando não intercepta em nenhum ponto. Reta tangente quando intercepta em um único ponto. Reta tangente quando intercepta em um único ponto. E reta secante quando intercepta em 2 pontos. Reta secante quando intercepta em 2 pontos. Ok? Nós já vimos o que é raio. Raio, então, sai do centro e vai até a extremidade. Eu vou sair do centro e vou até esse ponto aqui, ó, de tangência. Qual que é a propriedade que nós precisamos saber? Que toda reta tangente sempre é perpendicular ao raio. Toda reta tangente sempre é perpendicular ao raio. Tá ok? Toda reta tangente sempre é perpendicular ao raio. Tem que saber isso, tá ok? Tem que saber isso. Então, essas aqui
são algumas propriedades que nós precisamos saber, tá? Então, posição relativa de reta e circunferência. Reta externa, reta tangente, reta secante, e toda reta tangente sempre é perpendicular ao raio. Então, utilizando-se essas propriedades, nós vamos aí, no caso, utilizar uma recorrência. Então, através dessa propriedade, eu vou criar uma outra e nós vamos aí encontrar uma propriedade, tá bom? Então, vamos lá, eu vou utilizar essa propriedade aqui, vou criar um novo slide para vocês. Então, nós temos aqui uma circunferência. Agora, ao invés de eu traçar uma única reta tangente, eu vou traçar aqui com vocês duas retas tangentes, tá bom? Duas retas. Então, tá havendo intersecção aqui em um único ponto, tá? Cada reta tem um único ponto. Eu vou falar que esse ponto aqui é meu ponto P. Então, de acordo com a propriedade anterior, nós sabemos então que esse segmento que eu estou fazendo é o raio. E esse segmento que eu estou fazendo também é o raio. Esses dois segmentos, portanto, eles são congruentes entre si. Nós sabemos que esse raio, portanto, ele é perpendicular a essa reta tangente, ó. Ele é perpendicular a essa reta tangente. Perfeito? Perpendicular. E eu vou traçar ainda um terceiro segmento aqui, ó. Quantos triângulos nós temos aqui? Nós temos, portanto, dois triângulos. E esses triângulos, eles são triângulos retângulos, né? Porque está formando aí para nós ângulo de 90 graus. Nós temos, portanto, dois triângulos. Então, aqui eu tenho o centro da minha circunferência O, vou chamar aqui de A e aqui de B. Então, observa, pessoal, que nós temos dois triângulos, o triângulo PAO e o triângulo PBO, dois triângulos. Nós vamos ver, então, que por congruência de triângulos, que esses triângulos são congruentes, são iguais, e aí nós vamos afirmar, portanto, que o segmento PA ele é congruente ao segmento PB. O segmento PA ele é congruente ao segmento PB, tá? É isso que nós vamos provar aqui, ó, que o segmento PA ele é congruente ao segmento PB, tá? Então, de que forma que nós vamos provar? Então, nós temos aí, no caso, dois triângulos. O ângulo PAD, ele é congruente ao ângulo P, não é D, é O, né, pessoal? Ele é congruente ao ângulo POB. Ou seja, igual a 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. O que mais que nós conseguimos provar para provar que esses triângulos eles são congruentes? O segmento AO é congruente ao segmento BO. Que é igual ao quem? Que é igual ao raio. E esse segmento azul aqui, pessoal, ele é lado dos dois triângulos, ele é a hipotenusa dos dois triângulos. Então, nós temos que o segmento PO, ele é comum aos dois triângulos. Então, nós temos três informações. Essas informações, então, nós concluímos, portanto, que esses triângulos, eles são triângulos congruentes. Se eu tenho essas três informações, eu conseguir provar essas três informações, então eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que PA é igual a quem? A PB. Então, com essas informações, nós provamos, portanto, que PA é igual a quem? A PB.
Então daqui nós concluímos que o segmento PA é igual ao segmento PB. Provamos o que nós queríamos, tá ok? Então, ó, vocês têm que saber isso como propriedade, tá? Tem que saber. Todas as retas tangentes que partem de um mesmo ponto e são tangentes à circunferência, elas são congruentes. Todas as retas que partem de um mesmo ponto são tangentes às circunferências, elas são congruentes. Isso significa, portanto, que PA é igual a quem? A PB. Tá ok? Então, nós conseguimos aí mais uma recorrência com essa informação. Eu vou fazer aqui para vocês um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Tenho aqui uma circunferência, vou fazer aqui um quadrilátero qualquer circunscrito a essa circunferência. Quantos pontos? 4 pontos de intersecção, né? Ó. Então, pessoal, ó, o que nós podemos falar? Ó? Se essa reta aqui está partindo do mesmo ponto que essa, significa que esse segmento, o segmento que sai desse ponto e vem até essa extremidade aqui, ó, de tangência, esse segmento aqui, portanto, vai ser igual a esse, pessoal. Ó. Esses dois segmentos, portanto, são congruentes. Então é só nós aplicarmos a definição que eu acabei de falar para vocês. O que mais? Quais outros pontos congruentes? Ó, esse segmento aqui vai ser congruente a esse. Ó. Então, se aqui, por exemplo, valer 10 centímetros... Se isso valer 10 centímetros, isso aqui também vale 10 centímetros, tá? Se esse segmento aqui valer 5 centímetros, esse segmento aqui também vale 5 centímetros. Esse segmento que eu estou fazendo em branco tem a mesma medida que esse segmento aqui, ó. Então é só nós aplicarmos a propriedade anterior. Se esse segmento valer 8 centímetros, isso aqui também vai valer 8 centímetros. E eu vou fazer o último segmento em verde. Esses dois segmentos, portanto, eles são congruentes. Tá? Esses dois segmentos aqui, portanto, eles são congruentes. Tá ok? Então aqui, ó, eu vou colocar nome aos bois. Eu vou falar que esse segmento aqui, esse ponto é meu ponto P, T, Q e aqui V, tá? Então, nós podemos aplicar o seguinte, ó, a soma dos lados opostos são iguais. Então, se eu tenho um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, eu posso afirmar que PV mais o segmento QT, ele vai ser igual a quem? A PT mais o QV. Esses segmentos, a soma dos lados opostos em um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, são iguais, tá? São iguais. Vamos colocar um valor para esse segmento verde aqui, ó. Vamos falar que isso aqui vale 3 e isso aqui vale 3. Aqui, ó, soma isso comigo, ó. Quanto que dá essa soma? Dá 8. Quanto que dá essa soma? Dá 18. 8 mais 18 está dando quanto? 26, correto? Então eu estou somando PT, que está dando 8, mais o QV que está dando 18, e isso aqui está me resultando 26. Quanto que dá essa soma aqui, pessoal? 15. Quanto que dá essa soma aqui? 11. Então observa que está sendo 15 mais 11, isso também é 26. Observa, portanto, que isso é uma igualdade. Tá ok? Vamos lá então.
E para nós terminarmos a parte teórica dessa apostila, nós temos as relações métricas na circunferência. Relações métricas na circunferência, tá? Relações métricas na circunferência. Então nós temos aí no caso 3 estudos, tá ok? Relações métricas, isso é muito difícil cair em vestibular, muito difícil, tá? Nós temos 3 situações aí que eu vou fazer com vocês. Esses segmentos aqui, pessoal, eles não se interceptam no centro da circunferência, tá? Eles não se interceptam no centro da circunferência. O que a gente precisa saber? PA vezes PB é igual a PC vezes PD. O que é isso? Vocês precisam saber como chegar nessa fórmula? Não, tá? Não precisa. É por semelhança de triângulos, mas vocês não precisam. Esse segmento aqui, esse ponto eu vou chamar de ponto P. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, de C e de D. O que nós precisamos saber? Que o segmento PA vezes o segmento PB é igual ao segmento PC vezes o segmento PD. Tá? PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Alguns livros traz como relações métricas na circunferência e outros livros traz como potência de ponto. A mesma coisa aqui, pessoal, ó. P de A vezes P de B é igual a P de C vezes P de D. A mesma coisa, não muda. Esse segmento que eu estou fazendo em branco, esse segmento é meu segmento PA. Isso é PA. E esse segmento que eu estou fazendo em amarelo, esse é o meu segmento PD, tá? Então, às vezes a gente precisa somar os dois segmentos, ou ele fornece PA e eu preciso subtrair quanto que vale de AB, então só precisa prestar atenção nisso. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. As formulinhas aqui são iguais, tá? Para as duas. E aqui quando eu tenho uma situação em que uma reta ela é secante. Então nesse caso, pessoal, eu tenho aqui o meu PA e o meu PB, eles são iguais, tem um único ponto. Então nesse caso vai ficar PA vezes PA, vai resultar PA ao quadrado. É igual a PC vezes PD. Então isso, portanto, relações métricas na circunferência, ou nós temos aí potência de ponto, tá ok?